Aleluias. E eu falei, Senhor, foi uma visão tão rápida. Eu falei, Senhor, é essa palavra mesmo? Aleluias. E o Senhor mandava e confirmava, e eu abria a Bíblia, aleluias. E o Senhor me direcionava na Epístola de João, aleluia 3. Abre as vossas Bíblias em nome de Jesus Cristo e vamos deixar o Senhor falar conosco, aleluia, porque se tem alguém que, aleluia, fala perfeitamente conosco, tudo aquilo que precisamos saber, esse é Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Se tem alguém para dar ouvido a Ele, aleluia. Ele não importa a hora, não importa o lugar ou o momento, aleluia. Mas se tem alguém para ouvir, Ele está disponível para falar contigo, aleluia. E te ouvir, te ensinar e te direcionar, aleluia. Epístola, aleluia, de João 3, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E vamos meditar na palavra do Senhor. Todos encontraram? Aleluias. Está antes de Judas, tá, da igreja? Aleluia, lá pertinho de Apocalipse. Pegue Apocalipse e vem rapidinho, passando, que você encontra rapidinho, tá bom? Aleluias. Em nome de Jesus Cristo, vamos ganhar tempo. Aleluia, Deus é fiel para com nossas vidas. A partir, aleluia, do verso 1, que ele vai dizer assim, aleluia, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de que eu vi que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram e nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Aleluia. Queixam contra Diotrefes, elogio, aleluia, aleluia, Demétrio, aleluia. Ele prossegue no verso 9 dizendo assim: tenho escrito à igreja mais Diotrefes, que procura ter entre eles, aleluia, o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente, aleluia, não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que queiram recebê-lo e lançam fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunhos de Demétrio, até mesmo a verdade. Também nos testemunhamos e vos bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Aleluia, paz seja contigo. Os amigos tu saúda os amigos pelo seu nome. Toma teu assento e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu meditava esta palavra do Senhor, aleluias, eu me alegrei. Aleluia, porque eu me alegrei quando eu comecei a meditar a palavra do Senhor e Jesus começou a trazer para mim, aleluia, discernimento através dessa palavra. A palavra
palavra do Senhor, ela vai trazer para mim e para ti, aleluia, a certeza de 3 questões para ser resolvida na vida do cristão, na vida do obreiro que serve a Deus, aleluia. E essas 3, aleluia, questões a ser resolvida, aleluia, que João, aleluia, nessa epístola ele traz para mim e para você, sendo servo do Senhor, sendo obreiro da casa, aleluia. Então entende o obreiro que quer ser obreiro, que quer trabalhar na obra, que quer servir a Deus, aleluia, que tem o ofício, aleluia, de filhos de Deus, aleluia, aleluia. João ele traz para nós na primeira questão, o obreiro ele não pode ser mau obreiro, aleluia. Na segunda questão ele traz para mim e para ti, aleluia, o obreiro ele não pode ser autoritário e nem manipulador, aleluia. O obreiro, aleluia, ele não pode ser dominador do engano, aleluia, e rejeitador da verdade, aleluia. Então, aleluia, o Senhor ele trazia para mim a respeito deste texto que nós terminamos de meditar, aleluia, ao qual vai citar a alegria de João ao falar de Gaio, aleluia, e ao falar de Demétrio, aleluia, homens que estavam ali para servir a Deus, homens que davam testemunhos de servos de Deus, homens que eram obreiro, aleluia, fiéis, hospitaleiro, aleluia, e dava bom testemunho, aleluia, de servos de Deus. E a palavra do Senhor João, a saber dos testemunhos que era lhe passado pelos teus servos, o que eles estavam exercendo, a obra que eles estavam fazendo, ele disse, me alegrou muito. Eu me sinto muito feliz em saber que vós anda na verdade, e até a verdade, isto é, a palavra, isto é, Cristo Jesus, isto é, o Espírito Santo, testifica de vós e da tua obra que és verdadeiro, aleluia. Igreja, agora entende, se um homem, pastor, se um homem, igreja, sentiu alegria de saber que os teus servos, aleluia, os teus discípulos, aleluia, exerciam uma boa obra, levavam um bom testemunho, tratavam bem uns aos outros, aleluia, que agradava a ele, dele dizer que a verdade testemunhava desses homens. Imagina o que Deus quer de mim e de ti. Imagina a alegria que o Senhor quer sentir, aleluia, de mim e de ti, nas nossas obras e nos nossos testemunhos, aleluia, diante dos homens, diante de Deus e diante do diabo, que é o acusador, aleluia. A palavra vai dizer que João se agradou desses 2 homens que dava verdadeiros testemunhos de ser testificado, aleluia, pela palavra. Imagina a igreja, quem testifica que eu e você está agindo em boa obra e fazendo a boa obra e sendo visto como filhos de Deus, como servos de Deus, é a palavra. Porque se eu e você conhecemos a palavra e não exercemos a palavra, então logo nós não conseguimos dar testemunho dela. Então jamais ela vai testificar, aleluia, que nós somos verdadeiros, que nós somos justos, que nós somos retos. Mas se nós agimos segundo as Escrituras, por isso Jesus Cristo vai dizer em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A palavra. Ele disse, se eu e você conhecer a palavra, aleluia, nós seremos libertos. E para mim e você ser liberto e dar testemunho, nós precisamos viver a palavra, aleluia, porque é uma nuvem de testemunha nos olhando, nos ouvindo, nos observando cada passo que damos. E o acusador 24
apontar e dizer: deixa eu terminar com ele, deixa eu destruir ela. Glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela vai trazer para mim e para ti. João, ele vai trazer que há alegria no coração dele pelos que servem a Deus e dá testemunho da verdade, igreja. Aleluia. Aleluia. Então o bom obreiro, ele vai dizer que ele não pode ser mau, ele tem que ser bom e do bem. E quem é bom e do bem, ele faz a obra boa. Ele dá testemunho de Cristo, não é do homem, ele dá de Cristo. E para dar de Cristo, nós precisamos viver a Cristo. E Cristo é a palavra. E se nós vivemos a palavra, tem como nós dar testemunho de Cristo nas nossas ações, no nosso agir, aleluia, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de pensar. Testifica o Espírito de Deus conosco que nós somos filhos de Deus e que Ele está conosco. Aleluia. E João vai dizer: este obreiro é digno do reino de céu. Será que nós estamos vistos assim por Deus? Será que as pessoas estão olhando para nós e estão dizendo: ali tem um povo santo, uma igreja diferente, uma igreja separada, um povo, aleluia, que não se vê em qualquer igreja? Será que as pessoas estão olhando para nós e dando um bom testemunho das nossas vidas? Ou eles estão olhando para nós e dizendo: ainda se diz crente? Glória a Deus. Amém, Jesus. Como pode? Ainda diz que tem o Espírito Santo. Como é que pode ser esse crente conhecedor da palavra de falsidade? Como é que pode ser o crente conhecedor da palavra e viver de picuinhão falando de um e de outro? Como é que pode ser conhecedor da verdade cumprindo paga? Como é que pode ser conhecedor da verdade e cheio do Espírito Santo se a sua vida na sua casa está atribulada? Glória a Deus. Será que as pessoas olham para nós e dão um testemunho? Amém. Que nós é alguém diante de Deus e que Deus é na nossa vida? João está dizendo que o bom obreiro, aleluia, ele precisa dar testemunho de Cristo e a verdade precisa testificar em nós. Aleluia. E João, ele prossegue dizendo, igreja, aleluia, que havia um homem, e este homem, até o nome dele é difícil para a gente falar, Diotrefes, aleluia, não sei se é lido desta maneira, mas até o meu português eu digo desta maneira, aleluia. Este homem, ele conduzia uma igreja, era crente, era servo, era líder, e ele conduzia uma igreja. E João vai dizer: eu vou trazer em memória, aleluia, as suas obras, porque eu preciso trazer em memória as suas obras. Ele disse: porque ele é manipulador, ele é autoritário, ele só quer ser o primeiro, ele só quer ser o mandatário, ele quer mandar em todo mundo, não ajuda os irmãos. Porque o ofício da igreja, se vir um missionário, seja lá de onde for, de outra cidade, de outro país, e bater na tua porta, o dever da igreja é ajudar. E João estava dizendo: ele não ajuda, então ele dá mau testemunho, ele é um péssimo obreiro. E ainda se alguém na igreja disser: eu vou ajudar, ele quer manipular aquela pessoa. E se aquela pessoa não obedecer e fazer a vontade dele, ele expulsa da igreja. Será que nós não vemos isso nos nossos dias? Oh, meu Deus.
nossos dias? Aleluias! Será que nós não estamos vivenciando o que João pôde ouvir dos testemunhos de crentes daquele tempo? Eu acho que hoje está até pior. Tem pessoas que não deixam nem o outro ir em outra igreja. Parece que é dono. Jesus te liberta para tu ser livre, para servir a Ele, para tu fazer a obra. E tem gente que parece que quer ser dono. Se tu for, parece que não tem nada, não acontece nada. Você tem que ficar ali, você é propriedade da cadeira. Glória a Deus. Isso, João está dizendo, este obreiro, ele não presta. Ele está dizendo, este obreiro é mau. Ele não tem Deus. Nunca viu a Deus. Por quê? Ele domina as pessoas, manipula as pessoas, e se elas não te obedecerem, ele ainda põe para fora. João está dizendo, não presta para Deus isso. Então entende, a igreja quer ter um carro, quer conduzir, quer fazer o papel de servos. Mas João diz que nós não podemos ter nós. Mal. Ser um péssimo obreiro. Nós não podemos dar mau testemunho. As pessoas precisam nos ver e saber quem somos nós em Cristo. Aleluia. Porque este aqui ele dominava. Ele mandava, manipulava, mandava para fora e não recebia, aleluia, outros missionários de outra igreja na tua igreja. Será que nós não temos muitas igrejas assim hoje? As pequenas não, a gente chega, a gente é recebido. Se tu for na grande, tu fala assim, eu sou missionário. Você fica lá. Eu sou pastor, eu sou cadeira lá. Porque só é recebido quem é da casa e da mesma congregação. Quem não é, fica lá. Será que não tem divisão assim no nosso meio? E João ele está dizendo, essas pessoas não têm Deus. Nunca viu a Deus. Então, igreja, o que João está trazendo para mim e para ti? Algo profundo. Aleluia, que eu e você precisa entender como servos de Deus. Hoje tu pode estar sentado aí, amanhã tu pode estar liderando, mas para tu liderar, o pastor tem que te observar todo dia, o teu comportamento, a tua voz, a tua responsabilidade na tua casa, na tua família, no ministério. Se tu é um homem ou mulher que gosta da palavra, se você ama e se exerce, ele tem que observar se você é nervoso demais, que não tem temperança. Tem que olhar e te observar para saber se tu gosta da verdade ou da mentira. Mas a gente vê muitas pessoas ungindo, separando, dando um carro, pessoas que mal sabem ler a Bíblia, colocando para ser obreiro alguém que não dá testemunho nem da tua rua. Aí a gente vê o evangelho decaindo, sendo envergonhado. Por quê? Porque as escrituras estão perdidas para muitos. Paulo disse, para quem ela está, aleluia, descoberta, ela vai estar descoberta, vai ter entendimento. Mas para quem está em treva, ela vai estar coberta e não vai ter entendimento. As pessoas não podem ler a Bíblia Sagrada para tomar o texto, para fazer de si alguma coisa encantador, alguma coisa de momento. Mas ela é para ser vivida, para ser explorada, para ser aprendida. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você. Aleluia, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versos 16, Paulo vai dizer que toda palavra é divinamente inspirada.
Aleluia. E ele prossegue dizendo: e aproveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender e para instruir em toda justiça, para que o homem de Deus, não é o homem do mundo, não é o homem do engano, para que o homem de Deus seja perfeito em toda boa obra. Então quem vai observar isso no obreiro? É o pastor, é o servão que vive todos os dias. E muitas vezes os irmãos estão olhando e vendo tantas falhas, tantas coisas. Mas às vezes tem uns que tem mais, paga direitinho, e às vezes o óleo vai lá e cai na cabeça. Aí daqui a pouco o evangelho é envergonhado. O obreiro dá mau testemunho, mal cuida da tua família, mal zela da obra, não gosta de orar, não gosta de buscar a presença, não gosta de fazer a vontade de Deus, mas aquilo que te apraz. E João está trazendo para mim e para ti, dizendo que só a palavra corrige. E quando ela é aplicada na correção, muitos rejeitam. Quando ela é aplicada na repreensão, muitos rejeitam. Quando ela é aplicada, aleluia, na exortação, todo mundo fica olhando um para o outro, procurando para quem é. É desse jeito. Aí na hora que ele diz que é para instruir toda a justiça, aí a gente vê que poucos serão instruídos para a justiça de Deus nas veredas do Senhor. Poucos darão testemunho da verdade, porque poucos terão a verdade. Poucos serão homens e mulheres de Deus. Aleluia. E João, ele preocupado, aleluia, com a igreja do Senhor, ele diz que precisa trazer em memória. Será que você não já passou por essa palavra várias vezes? Será que nós não já lemos várias vezes, né, pastor? E às vezes não paramos para medir? O que vale a palavra não é nós passar por ela várias vezes, mas quando nós medita, nós se alimenta. E essa alimentação é o Espírito Santo dizendo: ó, é assim que eu quero que tu viva, é assim que eu quero que tu faça, é assim que eu quero que tu testemunha, é assim que eu quero que tu se reveste. Aleluia. Porque, igreja, nós estamos vendo a palavra do Senhor, ela trazendo para mim e para ti, ainda em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, aleluia, João, aleluia, Paulo, ele vai chegar a dizer para Timóteo, preocupado porque o jovem Timóteo era um homem cheio de vigor, determinado a servir a Deus e fazer a vontade de Deus, instruído na sabedoria do Espírito Santo pela vida de Paulo. Aleluia. E Paulo dizer para ele: esconjuro-te diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar tantos vivos como os mortos, pregar a palavra em tempo e fora do tempo. Aleluia. Ele disse: mas virão muitos com comichões nos teus ouvidos, que não darão ouvido à verdade e viverão de fábulas. Aleluia. Mas ele vai dizer: Timóteo, meu filho, mas você, aleluia, fazer diferente na dor, no sofrimento, aleluia, permaneça no ofício, pregue com todo o teu coração, viva a palavra, aleluia, faça o teu ofício
Então entende, igreja? Quantos aprendeu da verdade e hoje em dia não engano? Quantas pessoas foi doutrinado pela palavra e hoje em dia eles esqueceram disso aqui e parece que isso aqui ficou velho, é passado. Como pode ser passado aquilo que aviva, restaura, lava? E o Senhor disse que eu passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar, não se tirará nenhuma vírgula e nenhum tio, mas se cumprirá. E ai daqueles que dirão. Aí como é que a gente pode aprender e desaprender? Por isso que ele falou, vai ter muitos que têm comichões. A vaidade, a exaltação, fez com que esse Diotrefes, fez com que ele se exaltasse a si mesmo. Fez com que ele se endurecesse para com Deus. E se tornasse, aleluia, manipulador e autor, aleluias, e autoritário. Duro para com os irmãos, dando um mau testemunho, mas a igreja estava cheia de gente. Eu disse, Mateus, estou cheio de Deus, vou fazer o milagre acontecer. Igreja, quando eu e você começar a meditar essa palavra do Senhor, aleluia, que eu e você começa a entender, aleluia, que o Senhor diz em, aleluia, em Isaías 43, a partir do versos 10, ele diz, eu vos chamei como meu testemunho, para que vós creasse em mim, e sabei que eu sou Deus, e fostes separados de todas as nações, para que desse testemunho. Aleluia, ele disse, antes de tudo, aleluia, nunca houve Deus no meio do meu povo. Aleluia. E ele prossegue, ele depois de mim não haverá. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. E agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Igreja, é preciso eu e você entender. Se nós conhecemos a Deus, a glória, a luz, a justiça, a verdade, e por que não dar um testemunho dele? Amém, Jesus. Porque muitos crentes pararam de fazer isso. Jesus disse que multiplicar e cuidar do amor de mundo se esfriar. O povo se esfriou para com Deus. O povo se esfriou para orar. O povo se esfriou para buscar. O povo se esfriou para meditar a palavra. O povo se esfriou para se alimentar da palavra. O povo se esfriou para congregar. O povo se esfriou, aleluia, para subir para a glória. E o povo está preocupado com o quê? Com as suas vidas só de vir no culto. Verdade. E os maus testemunhos todo mundo está falando lá fora. Mas Paulo está dizendo, aleluia, Timóteo, tu é diferente. Tu tem um chamado. E o teu chamado é missão. O teu chamado é glorificar a Deus. O teu chamado é glorificar a Jesus. O teu chamado é pregar a verdade. O teu chamado é viver a verdade. O teu chamado, aleluia, é você passar e o povo ver Jesus Cristo em ti. Não deixa, Timóteo, a tristeza te parar. Não deixa, Timóteo, a tristeza te paralisar. Não deixe as aflições, as perseguições, esses que não querem receber a verdade, não deixa eles te parar, porque você precisa dar testemunho. Aleluia. Bom obreiro dá testemunho. Você não é obreiro só da casa terrena, não é obreiro do reino. A gente tem que ter visão do céu, pensamento do céu, igreja. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, em 1 Timóteo, no capítulo 3. Aleluia, a palavra do Senhor vai trazer para mim e para você dizendo, aleluia, a respeito, aleluia, do bom obreiro.
só essa missionária está dizendo, se você deseja, aleluia, ele vai dizer, tu tem que ter um marido só, tu tem que ter uma esposa só. É tanto para o homem, tanto para a mulher. A ordem de Deus não é só divisória, só o homem, mas é tanto para mim, que sou mulher, tanto para o meu esposo, que é homem. Todos eles têm que ouvir e todos têm que obedecer a palavra como a única certeza que vai nos direcionar à verdade. Ele vai dizer que este obreiro que quer prestar serviço, ele diz que precisa ser, aleluia, ele precisa ser marido de uma mulher só. A gente vê nos nossos dias de hoje, o homem casa hoje, amanhã descasa, não estou amando ela mais não. Ele descasa, a mulher descasa, não quero ele mais não. Aí vai procurar outros, vai procurar outras, casa daqui a pouco, daqui de 1 ano, 2 anos, 3, já descasa de novo. Então ele não pode ser obreiro da casa de Deus, ele não pode ter nenhuma oportunidade. Tem que assentar no plano e aprender de Deus, porque se ele não consegue obedecer uma palavra do Senhor, como é que ele vai dar testemunho, aleluia, para fazer a obra do Senhor? Aleluia. Paulo, ele passa a dizer, tem que dar testemunho, ele tem que amar a tua esposa, tem que cuidar do teu filho, a casa tem que estar em ordem. Aleluia, Senhor. Todos têm que estar na mesma dimensão da concordância da palavra, para que todos dêem o testemunho e todo esteja, aleluia, honestamente. E ele prossegue dizendo mais ainda, não se dê como bebedor de vinho, aleluia, espancador. Gente, é triste. Tem homens que conhecem a palavra e ainda bate na sua mulher. É crente, obreiro, espanca a tua esposa. E é triste quando a gente chega a ouvir uma coisa dessa. Eu e meu esposo fomos de uma, e Deus me deu uma missão, me mandou eu ir. E quando chegou lá, quando eu comecei a falar, depois ele veio falar, mas eu batia nela. Tadinha, tão pequeno, um homem tão grande. Aleluia. E ele não tinha vergonha na cara de conhecer isso aqui e dizer, eu quero ser pastor. Vai dirigir quem? Vai apacentar quem? Paulo está dizendo, se não cuida da tua casa, se não cuida da tua esposa e do teu marido, ele disse, se alguém não segue a palavra do Senhor e bebedor de vinho, tem muitos crentes tomando vinho dizendo que pode, mas Paulo está dizendo, tu não pode, tu é obreiro, tu não pode porque tu serve a Deus. Aleluia. E tem muitos que estão bebendo e estão dizendo, vinho pode, porque está na Bíblia. Vai, continua bebendo. Continua bebendo, vai para o inferno. Aleluia. Nós temos que saber. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Se nos convém nós mais, então não nos pertence. Paulo está dizendo, não se dê como espancador. E eles conhecem a verdade, ainda bate na mulher. Ele está dizendo, não presta. E ainda chega, tem pastor que fazia, senta aqui. No altar. Aí tem um fiel do Senhor que está sentado tanto tempo na cadeira, tantos anos na igreja, na oração, servindo ao Senhor, com temor, com dedicação, e ele está lá no cantinho lá, nunca sentou no altar. Aí chega o espancador, o bebedor, com o testemunho, só porque tem rede social, é conhecido, senta aqui, vem pregar. E Jesus está olhando. Não, ele não tem a mim, não é bom obreiro. Paulo está dizendo para mim, para dizer, se alguém não cuida bem da tua casa, não
não pode cuidar da de Deus. Aleluias. Tem que ter diferença. Tem que ter reverência. Ou serve ou não serve. Ou, aleluia, tem doçura ou tem um poço amargo. Jesus disse: não se tira a mesma coisa. Ou tu tira só coisas boas de ti, ou tira só coisas ruins. Porque o homem do teu bom tesouro tira as coisas boas do teu coração. O homem do teu mau tesouro tira as coisas más do teu coração. Então não adianta conhecer e não exercer. Aleluia. João está trazendo que alguém agradava a ele, agradava a Deus e era testificado também pela verdade. Mas alguém não era, aleluia, tendente a Deus. Alguém não exercia, mas contudo estava lá, liderando, mandando, dominando, manipulando, dando mau testemunho. E ele disse: esses não têm a Deus. Aleluia. Por isso, igreja do Senhor Jesus Cristo, saiba o que é de Deus. Dá oportunidade para quem é de Deus. Onde aquilo que é de Deus. Aleluia. Abençoa aqueles que são de Deus. Ajuda aqueles que estão esforçando. Ajuda os que estão dedicando. Ajuda aqueles que querem a vida com Deus. Mas não toma e cresce alguém que não dá testemunho da verdade. Para que essa pessoa também não venha perecer e levar muitos, aleluias, à derrota. Porque cego que guia cego, todos cairão no mesmo. E quando os crentes estão se perdendo por aí? Porque está tendo muitos desses diotrefes, esses líderes que só pensam em si mesmo. E muita gente para crescer congregação de toda parte. E Jesus está entristecido. E está trazendo essa palavra para mim e para você se aperfeiçoar em Cristo. Trazendo para mim e para você, dizendo: deixa a palavra testificar em você que você é diferente, aleluia, que você é amado por Cristo, que você dá testemunho de Cristo, aleluia, e Ele é contigo nesta terra, aleluia. Por isso, amada igreja do Senhor, João diz: espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos boca a boca, aleluias, e assim Deus também, aleluia, estará conosco naquele grande dia. Mas quando Ele falar conosco boca a boca, é para dizer só: bem-vindo, bendito do meu Pai, e separar os benditos, aleluias. Então vamos ser fiel para que nós seja separado como trigo e não como palha ou como joio, para que nós não seja lançado atado no fogo que não apaga, o bicho que não morre. E Jesus disse: haverá pranto e ranger de dente, aleluias. Então, igreja do Senhor, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e seja um bom obreiro, seja um bom servo, seja um bom filho, seja um bom pai, seja uma boa esposa, seja um bom esposo, seja bom pastor, seja bons, aleluia, servos e filhos do Deus Altíssimo, e seja tu e a tua casa abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração e não seja enganado pelas falsas mentiras. Aleluia. E quem não quiser acreditar em ti, não tem problema. Que tu acredite que Deus sabe e a palavra testifica que você é de Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade.